Seja muito bem-vindo e sim, esse vídeo infelizmente é sobre o fim dos 12, grande projeto aqui do canal que era fazer 12 jogos, um jogo por mês aí de 2026, e ele chegou ao fim por conta de um único motivo. E se você quer saber mais, fica aí até o final, já deixa o seu like, sua inscrição e comenta aí embaixo o porquê que você acha que acabou o projeto. Então, bora lá. Bem, para recapitular aí quem não pegou o projeto dos 12, ele foi basicamente um projeto, como o nome diz, 12 jogos para serem feitos durante o ano de 2026, cada jogo diferente um do outro, às vezes usando engines diferentes, estilos diferentes, como 2D, 3D, pixel art, desenho à mão, retrô, tentando fazer uma coisa meio low poly. Então era para ir variando a temática, o gênero e o tipo de asset que era usado no jogo. No início ele estava dando até certo, foi tendo um progresso entre os jogos. Então o primeiro jogo, ele não tinha som, ele não tinha menu, você já começava direto na gameplay. E aí você já estava jogando ali, era um jogo bem curto, e aí você já ia meio que já estava ali na mecânica, que era um grid que você tinha que desviar de ataques que o bicho que estava na sua frente ia dar. O segundo jogo, ele também ainda não tinha menu, mas ele já era um pouquinho mais complexo, ele era 3D, já tinha uns detalhes a mais, eu tinha modelado tudo que estava no jogo, então ele deu um trabalho bem maior. Quarto jogo, o quarto, opa, 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 o terceiro jogo, ele foi um jogo feito por uma jam. Eu tinha até começado a fazer um outro jogo pra esse mês, mas aí eu acabei entrando numa jam, então eu fiz em uma equipe, ele é completamente pixel art. Esse caso aqui, ele não foi programado por mim, eu fiz apenas parte da arte, né, era eu, com outra pessoa que cuidávamos da arte. Então ele tem um estilo bem diferente, porque não é só o que eu costumo fazer, não era a minha paleta de cores habitual, ele mudava bastante esse tipo de aspecto. O quarto jogo sim, e ele já tinha, né, esse da Dungeon, esse da meu Deus, esse da Game Jam já tinha som, ele tinha menu, tinha crédito, tinha história, ele era um jogo bem simples, mas, assim, bem completo nos quesitos, comparado com os outros jogos que já tinham saído até agora, né, desse projeto. Quarto jogo, sim, foi um jogo que eu fiz sozinho, programei, desenhei e tudo mais, planejei, e eu até comentei no vídeo dele, que eu acho que eu vou deixar linkado, acho que todos os vídeos vão estar linkados quando eu estiver falando do jogo aqui, mas que ele foi um projeto ambicioso pro momento dele. E um mês é um tempo, mas para você que tá começando do zero um projeto, não é tanto tempo assim quanto parece, né. Realmente falta tempo para muitos jogos, quando você vai fazer em um mês. E nesse caso aqui eu tinha uma grande ideia com história e tal, e eu não consegui implementar isso dentro de um mês, mas ele tem no caso ainda, né, menu, tem história, tem música, tem mecânicas ali, tem não tem inimigos, mas ele tem um boss, e aí tem uma boss fight, o cenário fecha, assim, o boss, ele é tipo tá tipo em pedra, ele petrifica, vira uma cobra lá que atira, que corre na sua direção. Aí ele tem um padrão de ataque, você tem que aprender e atacar ele com sua arma que é diferente do normal, né, aquela bolinha que fica girando, então é interessante. Esse foi o que deu mais certo. Só que o problema foi meio que o que aconteceu daí pra frente. Esse jogo foi tipo o ápice do projeto. De lá pra cá, o projeto veio decaindo novamente, voltando para aquele estado de jogos sem algumas partes. Então, depois desse jogo, né, do quarto jogo, veio o quinto, obviamente, que era um Pong, basicamente, que foi o jogo mais rápido de fazer. Como eu disse, pra alguns falta tempo, pra outros era muito, muito rápido. Pong foi muito rápido de fazer, porque ele é muito simples, né? Alguns pontos dele ainda ficaram meio bugados, mas no geral, o que eu pretendia entregar com ele, que era um Pong com habilidades, ficou pronto bem tranquilamente. E aí ele não tem som, mas se eu não me engano ele tem menu, e aí o menuzinho dele eu tentei fazer, ele tem 2 modos de gameplay, né, tem um modo infinito, tem um modo que você chegar a 10 pontos, quem chegar a 10 pontos primeiro ganha, se você chegar, você ganha, se você a IA chegar ela ganha. Então, ele é interessantezinho, tipo assim, mas ele já deu uma decaída, ele perdeu o som, não tinha muita história, não muito, era só um Pong. E aí aqui já são um pouquinho de spoiler dos jogos que vão estar vindo aí ainda, né, eu vou postar sobre eles, mesmo que o projeto tenha acabado, eu vou finalizar
com o que já tá feito, eu vou mostrar isso, né, porque era o intuito mostrar, mas eu já estou esse vídeo é pra adiantar que eu acho que esse projeto não vai pra frente, que a ideia vai ser mesmo puxar um projeto e desenvolver ele mês a mês, ao invés de um jogo por mês. Porque por mais que eu tenha aprendido bastante coisa com esse um jogo por mês, a sensação de só completar o jogo nem sempre é tão boa quando o jogo tá sem menu, tá sem som, tá sem um monte de coisa, não tá o resultado que você queria entregar, mas o prazo dele acabou. E aí eu não podia estender o prazo porque não afetava outro jogo. E aí, o que que eu ia fazer? Ia virar uma bola de neve. Então, acabou o tempo, era aquilo ali que tinha pra entregar. E aí, acho que todo mundo aqui sabe, mas início do ano é muito mais tranquilo que meio do ano, então as coisas foram ficando mais complicadas pra desenvolver um jogo por mês ao longo do passar do tempo. E aí também isso é um motivo que acarretou nessa situação aqui. Então, outro motivo, escolher um tema só era muito complicado. Sim, é uma coisa que é super possível, mas em um mês eu não tenho tempo suficiente pra ter sempre uma boa ideia. Às vezes eu tenho uma boa ideia e consigo fazer, às vezes eu tenho uma ideia e vai ter que ser ela mesma, porque não tem mais o que fazer, tenho tempo, então tem que ser aquilo. Então, acredito que no geral esse é o contexto, né, do como é que foi o avanço do projeto, onde ele chegou e por que que ele tá acabando. Ele foi bem divertido, bem legal, mas eu senti também que o canal ficou também muito preso ao projeto, né, ele basicamente só tinha vídeo dos jogos, 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 e aí eu percebi que vídeos que não eram do eu ia ter que fazer em algum momento vídeos que não eram só sobre esses jogos que eu estava fazendo, eu já tinha comentado também em alguns vídeos, o estoque de jogos pra falar estava acabando, porque eu comecei a produzir com mais frequência, né, antes eu estava produzindo uma vez por mês, e aí eu comecei uma vez por semana. Antes batia, né, um jogo por mês, um vídeo por mês, mas eu não produzo um jogo por semana. E aí produzir mais vídeos também ocupa mais do meu tempo. Então, em algum momento eu ia ter que sair dessa bolha dos 12 jogos por ano. E aí, eu comecei a fazer outros temas e eu vi que às vezes eles iam até melhor do que esse dos jogos. E aí o dos jogos não estava indo como eu gostaria, não estava dando tanto resultado também. Então ele realmente eu acho que eu vou encerrar ele na metade do ano. Mas eu ainda tenho aí 2 jogos pra mostrar. Eu sei que eu deveria ter só um, mas eu vou comentar disso daqui a pouco, porque é coisa para o futuro. Mas então, valeu a pena todo esse projeto? Como eu já disse, eu já dei um pequeno spoiler. Eu acredito que sim, deu pra aprender bastante. Eu mexi muito com várias mecânicas e coisas que eu nunca tinha feito. O projeto ele nasceu pra me tirar de um ponto que eu acredito que muitos criadores de jogos independentes, assim, ou como eu, que fazem meio que como hobby, como uma coisa que gosta, não é necessariamente profissional, passam. Eu acredito que isso não se aplique somente a jogos, mas desenvolvimento no geral. Mas no de jogos é muito comum, porque todo mundo fala: "Ah, eu vou desenvolver um jogo", aí para nesse ponto, que é o bem, tem uns estágios, né, o primeiro estágio é o tutorial hell ou era dos tutoriais, onde você não consegue sair dos tutoriais, você só consegue fazer o que o tutorial mostra, quando você é iniciante. Então você literalmente só faz o que o tutorial mostra e tudo, você tem que procurar um tutorial, você não tenta fazer sozinho primeiro, você vai direto no tutorial, ou você acha que não consegue, ou que o tutorial vai ser melhor, e aí você nunca desenvolve você mesmo. Você faz aquilo ali que o tutorial mostrou, e no máximo dá uma polidinha ali em alguma coisa que você precisa, tipo, não, aqui o número é 3, eu preciso do número 4 aí foi o 4 e acabou. E aí, esse é um estágio que é bem tranquilo de passar, ele vem com experiência e com você adquirindo confiança pra eu não preciso de tutorial, vou fazer sozinho, ou eu vou pesquisar aqui em outro lugar, não vou copiar o que alguém tá fazendo. É bem tranquilo passar, pelo menos eu senti que foi bem tranquilo de passar, porque quando você percebe que você tá limitado a tutoriais, eu sinto que isso te incomoda e te força a fazer um movimento pra além daquilo. Agora, quando você entra no segundo nível, vamos dizer assim, que é o Developer Hell, eu sinto que é mais complicado de sair. Porque aqui o motivo que você entra, eu acredito que varie de pessoa pra pessoa. E o Developer Hell ou Inferno do Desenvolvimento, dependendo de como você traduzir o Inferno do Desenvolvedor, mas geralmente é o Inferno de Desenvolvimento. É, é basicamente aquele momento que você já consegue fazer alguma coisa, mas você sempre começa, nunca termina, e aquilo ali fica parado. Tipo assim, você começa, faz, legal, legal, ficou bonitinho e tal, e
você fica com aquilo guardado pra você, não mostra, ninguém nunca sabe, você também nunca termina. Aí você começa um projeto essa semana, daqui 2 semanas tá começando outro, mês que vem você tá com outro projeto completamente diferente, você tá sempre discutindo projetos diferentes pra começar, mas nunca terminando nenhum deles. Então, se você olhar minha página do itch.io, ela também vai estar aí na descrição, tinha já alguns jogos, e muitos deles estão escrito protótipo, inacabado e tal. E olha que os que estão no itch.io são os que chegaram num estado que eu falei assim: "Tá, esse aqui, ele se destaca, eu vou postar ele", porque tem muitos outros, inclusive jogos que eu já fiz vídeo aqui no canal há um tempão, que não estão nem no itch.io, e que eu comecei e recomecei, às vezes, o mesmo jogo várias vezes, e projetos diferentes e nunca terminei. Então a ideia dos 12 jogos era tirar desse developer hell, treinar coisas diferentes e me dar um estímulo pra continuar. Isso estava funcionando muito bem, porque eu estava ficando feliz com os resultados. Do tipo, eu fiz um jogo em um mês, olha só. Não ficou aquelas coisas, mas eu consegui criar uma ideia, desenvolver como eu queria que ela fosse, eh, fazer um vídeo sobre isso ainda, postar e tal. Eu fiz a página do itch.io. Aí no próximo mês, eu fiz um joguinho em 3D. Eu modelei cada coisa, texturizei, ajustei tudo, preparei as prints da página e tudo mais. Olha isso aqui, eu participei de uma equipe, montei isso e tal. Esse outro aqui, nossa, eu fiz sozinho uma coisa do nível do da Jam. Pode ter menos conteúdo, mas tá lá no mesmo nível. E aí depois quando começou a decair, e mesmo nos que estavam dando mais ou menos certo, que eu fazia alguma coisa diferente, ficava aquela completo, né. E aí, eu tenho muito isso. Era uma coisa que me deixava no developer hell também, e eu só conseguia postar ou demonstrar sobre projetos que eu acreditava estarem à altura disso. Não sei se alguém aí já passou por esse sentimento, se você passa por ele, mas de você ver o seu projeto e falar: "Não, isso aqui tá tão, sei lá, tão às vezes tão feio, tão mal feito". Compara ao projeto X que eu vi ontem na internet, ou os projetos que você vê o pessoal postando, sei lá, no Twitter, Instagram, Facebook, é uma dessas redes sociais, então eu vou manter isso aqui pra mim, eu acho que daí não vale a pena eu mostrar pra alguém. E aí eu nunca fazia nada com eles. E aí, quando eu comecei esse projeto dos 12, me ajudou a sair disso, porque independente do resultado tinha, né, eu tinha que dar um fim pra aquilo, então eu tinha que ter um planejamento para mesmo que, não ficasse da forma que eu queria, ele tinha uma finalização, não era um jogo pela metade. E aí eu comecei, né, deu pra terminar, tipo assim, terminar no sentido de dar um fim para os jogos, não de eles estarem completos como eu gostaria, porque o sentimento de incompleto, de que, nossa, eu não postaria isso, se manteve pra muitos deles, na verdade, porque não tinha conteúdo às vezes, tanto que teve jogo que eu fiz vídeo de 5, 6 minutos, porque, então, eu fiz esse jogo, ele é sobre isso e isso, eu fiz assim, assim, assado, tive esse problema, e tá aqui um pedacinho de gameplay. E aí acabou, porque não tinha o que eu mostrar muito. Então aí me dava aquela sensação de, nossa, além do jogo não ter ficado muito bom, ele fez consequentemente não muito bom, mas é o que tem pra hoje. E aí, chegou num ponto onde não tá colidindo com outros projetos, realmente eu acho que vai ser melhor esse projeto ser errado por enquanto. Sabe, mais pra frente ele não volta num outro formato, eu já tive pensando, talvez um mês seja pouco, mas quem sabe não fazer uma experiência com 2 meses e tudo mais, mas eu acho que ainda não é o momento. Eu acho que o ideal vai ser eu fazer alguma outra coisa, vídeo sobre outros temas. Eu tenho alguns temas que eu quero falar. Eu não desenvolvo apenas, jogos eletrônicos, né. Eu tenho alguns outros projetinhos envolvendo jogos também, jogos de carta e tudo mais. Já participei de criação de regra de RPG, então quem sabe aí eu não trago alguma coisa a respeito desses temas. Tenho muita coisa pra mostrar ainda, eu gosto muito desses jogos de carta também, então, quem sabe, né. Vamos ver aí para o futuro, se você gostaria de ver sobre isso também, deixa aí nos comentários, ou se tem alguma outra coisa que você gostaria de ver, deixa aí também. Eu vou adorar saber. Pra mim é sempre bom ter mais informações a respeito de como é que tá indo aqui, né, um feedback sobre isso. E agora partindo aqui então para o nosso tópico final. Bem, como eu comentei aí mais cedo, né, eu dei um spoilerzinho, pra esse mês agora seria o sexto jogo, eu falei 2 antes, mas se eu for parar pra pensar direitinho, eu tenho 3 jogos que eu devo mostrar, eu não sei como eu vou fazer isso ainda. Por quê?
Quais 3 jogos são esses? Pra quem acompanhou o vídeo do Efonex não, o vídeo do Efonex? O vídeo entre o Efonex e o Ateliê de Cartas, vai lembrar que eu comentei de um outro jogo que estava sendo desenvolvido após o Efonex, tinha afetado o desenvolvimento do Efonex, mas que era pra vir no lugar do Ateliê de Cartas, mas que ele não saiu por causa que eu entrei na jam, ele ficou pausado, e até por causa de uns problemas de desempenho e desenvolvimento também. Só que quando eu terminei a jam, eu já não estava mais no clima daquele jogo, ó o developer hell afetando aí de novo. E aí ele ficou pausado. Era um jogo que ele não tinha exatamente um nome ainda, mas ele era sobre aquele jogo meio estilo terror de cozinha, onde você prepara pratos e tudo mais, era meio que um drive-thru, aí acontece algumas coisas assustadoras assim e tal, mas você vai mais produzindo ali, ganhando dinheiro e tudo mais, e comprando coisinhas. Só que eu modelei muita coisa pra ele que afetou, né, o iPhone X, porque às vezes no meio da produção do iPhone X eu modelava uma fritadeira a óleo que não vou usar no iPhone X, mas eu ia usar nesse jogo. Então tem um monte de modelo que eu fiz, e aí nem aparece em lugar nenhum. Então isso, ele não tinha muita programação ainda não, ele tinha muito mais modelo, conteúdo, textura, que um jogo em si. Então ele não teria um vídeo só pra ele, eu acredito. Então eu acho que eu faria por exemplo, um especial final do Projeto dos 12 e ele apareceria lá. Um outro jogo que tem também é o jogo que seria o jogo pra esse mês, que ele é um clicker de engrenagens, porque eu gosto de automação, e eu pensei qual o estilo que eu não fiz ainda, um clicker, eu juntei os 2, clicker de automação. Tem lá 3 tipos de moeda e as engrenagens rodam e dão as moedinhas, você compra mais engrenagens que estão na tela e tal, tem os upgrades também pra fazer. Ele ficou O caso dele é curioso, porque eu comecei a desenvolver ele, estava gostando, e eu tive uma ideia muito grande, porque eu gosto muito de RPG. E RPG agora no sentido do jogo, não só o RPG de mesa. E eu comecei a desenvolver um mini RPG simplificado, que é o nosso terceiro jogo, que ele não tem muita mecânica, ele é só andar por um cenário. Mas aí eu estava desenvolvendo os dois ao mesmo tempo. E aí o clicker, ele não tem muito assim, você clica e ganha dinheiro. Acho que não sei se o desbloqueio tá funcionando completamente. Tipo assim, quando você clica, eu acho que ele não faz a verificação pra desbloquear, mas o que vem depois dessa verificação já existe e já funciona. Dá pra eu manualmente forçar essa liberação acionando um processo lá. E aí libera e ela começa a funcionar. E aí toda vez que você clica, as engrenagens dão uma giradinha, sobe o dinheiro e tal. É legalzinho. Eu uso upgrades, eu não sei se estão funcionando agora, eu tenho que admitir que eu não lembro. Eu chutaria pra não, porque são vários upgrades, então eu acho que eu não mexi neles ainda, porque eu tava incerto do que eles iam afetar. As engrenagens, se era só o valor que elas davam, ou se ia fazer dar as moedas diferentes, ou se cada engrenagem ia dar uma moeda diferente. Eu tinha 3 moedas pra usar. E aí ele ficou nesse estado, ele não tem menu, ele não tem som, a mecânica principal dele tá incompleta. E aí ele foi um dos estopins também pra chegar nessa conclusão de que eu acho que esse projeto não vai avançar dessa forma. Tá. E aí o terceiro jogo que eu já falei um pouquinho dele é um RPG, meio simplificado, que você tem um cenário pra você andar e tem uns bichos. Nada muito wow. A única diferença dele é que ele é meio retrô, assim, old school. Gráficos um, um bit, ou sim ou não. Só que aí ele é um bit colorido. É um, eu já fiz. Pra quem acompanhou aí, eu não sei se. Na verdade, eu não sei se quem acompanhou vai estar sabendo disso também, porque é uma coisa, um iceberg meu aí. Eu já fiz, eu comecei com um jogo um bit, assim, preto e branco. E lutar com. É um bullet hell um beat contra monstros gigantes, basicamente. Estilo Seraphs, assim. E tem só que não era tanto igual o Seraphs, era mais. E vinha um bichão e tal. E aí você atirava nele e tal, e era preto e branco, assim, meio estilo um beat. Só que esse um beat aqui desse jogo é diferente, ele é colorido. Aí os gráficos não são meus. Basicamente, todo o gráfico que tá ali é de um asset. Eu vou estar deixando, quando eu fizer o vídeo também, o link na descrição pra quem tiver interesse. Mas aí o cara teve essa sacada de fazer um colorido. Então o jogo não fica todo preto e branco. Tem, tipo, a grama tem um verde. A madeira tem um marrom ali. Ah, a cobra também tem um verde e tal. Aí você consegue ver as coisas pelas cores também, não só pelo formato.
ficou bem bonito. E aí só que ele não foi muito para o lugar também, tipo assim, igual o desenvolvimento do jogo Clicker afetou ele quer dizer, ele afetou o Clicker afetou ele, né, vice-versa. Então, ele ficou parado nisso. Mas eu tenho umas ideias muito interessantes, talvez o jogo que eu vou pegar pra fazer continuamente seja baseado nesse jogo de RPG, porque também ficou um pouquinho bagunçado, né, como eu estava desenvolvendo metade ele, metade de outro jogo, junto com tudo o resto que estava acontecendo de caos na minha vida, ele é um pouquinho bagunçado no código. E aí talvez não seria legal continuar ele da forma que tá, talvez eu reiniciasse ele, tipo assim, pega no mesmo projeto, melhora e continua, ou então estrutura mais e cria um projeto novo do zero, específico, né, pra funcionar da forma que seria o ideal. Então eu acredito que é isso. Eu acho que isso significa o fim de uma era de como o canal estava sendo direcionado. Então tem aí pra vir esse vídeo, realização realmente do projeto. Esse aqui é mais um vídeo de anúncio que ele acabou, mas eu vou trazer ainda, né, um vídeo pra esses jogos. Foram começados e não foram terminados pro projeto. E, por exemplo, se eu fosse continuar com eles, eu teria aí, né, esse mês, mais 2, eu teria até bastante meses aí já de jogo. Só terminar eles, mas entre aspas, esse só, né? Mas eu acho que não ficaria o ideal. Eles talvez não ficassem da forma que eu gostaria, e aí o projeto ia virar apenas um peso e não uma coisa legal. Então vai ter esse vídeo aí sobre esses 3 jogos. Um vídeo pros 3, eu acredito, porque eles são bem curtinhos. Talvez o jogo Clicker que tá mais avançado. Não, acho que. Vamos ver ainda. Vamos saber quando o vídeo sair. Eu tenho jogos que eu já desenvolvi no passado que eu gostaria de trazer pra demonstrar. Porque eu acredito que pelo menos um deles já tá lá no meu itch.io há um tempo. Pode afetar a forma como o RPG vai funcionar. E tem outras coisas curiosas, né? Igual eu falei, também tenho meus jogos de carta, coisas de RPG que eu já desenvolvi. Então eu tenho também histórias que eu já escrevi, coisa, eu não faço muita coisa. E eu acho que isso é um problema, porque eu faço coisa demais. Mas eu pretendo trazer mais sobre essas coisas, mais sobre jogos que eu descobri. Tem um jogo que eu comecei a jogar aí nesse meio tempo aqui no canal pra live. Eu achei assim, simplesmente fantástico. Eu não sei como o jogo não é tão conhecido, ele é meio underground. Ele é um jogo indie, mas ele é muito bom. E eu pretendo trazer um vídeo sobre ele. E pra ver, eu vou começar a testar mais conteúdos. Eu vou trazer ainda muito conteúdo sobre jogo e desenvolvimento. Eu gosto disso. Mas tem aí, por exemplo, também eu fiz um vídeo sobre a Amy recentemente. Um dos vídeos que mais deu certo no canal recentemente. E eu ainda tô trabalhando na Amy, como eu comentei no vídeo, eu tô preso aí no STT, né? Speech to Text, ou fala pra texto. Mas eu tô trabalhando nisso. Assim, eu acho que eu vou ter que me render um pouco a usar a OpenAI mesmo, né? O Whisper dela, que pra quem não conhece, não se preocupe, eu vou explicar isso no futuro. Mas tá indo. Então tem todos esses projetos, tem as lives do canal também. As lives estão sendo. Eu comecei as lives muito com foco no YouTube e atualmente eu tenho dado uma atenção especial pra Twitch, porque as lives têm tido um desenvolvimento especial na Twitch. Eu ainda gosto muito do YouTube porque ele mantém o registro da live ali para sempre. A Twitch apaga o VOD depois de um tempo, né? Alguns dias. Mas lá na Twitch a gente tem emote, tem algumas coisinhas já programadas, é bem legal. E eu tô sempre de olho na Twitch, o YouTube também fico de olho, mas não aparece quase ninguém aqui. Acho que na verdade ninguém ao vivo. Então é mais fácil você ter uma interação comigo pela Twitch, se você tiver interesse. Então vou estar deixando o link da Twitch aí na descrição. Tô deixando o meu itch.io pra você poder conhecer a maioria desses jogos que eu falei por aqui. Deixa aí o seu comentário sobre o que você gostaria de ver, né? Como eu já disse, se inscreva, dá o seu like, compartilhe esse vídeo. Se você tiver no telefone ainda hypa. Olha só, eu tô aprendendo a fazer CTA, hein? Pra quem não conhece, é Call to Action. É uma coisa de chamada, né? Enfim, não é o foco. Mas espero que você tenha gostado e espero vê-lo novamente. Fui.